Assista agora o programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Wendel Joias, seja uma de nossas revendedoras. Olá, já está no ar mais uma edição do seu Goiás de Norte a Sul. O único programa da TV Goiana que mostra as histórias dos nossos bairros. Já são mais de 10 anos que toda semana estamos aqui na sua telinha mostrando um pouco das origens da nossa capital e de nossas cidades. E hoje nós vamos conhecer a história de um bairro que nos faz viajar também pela história de Goiânia, o Setor Oeste. E você sabia que o Setor Oeste já estava previsto no projeto original de Goiânia, feito por Atílio Corrêa Lima? Saiba de toda esta história do Setor Oeste a partir de agora no Goiás de Norte a Sul, que já está começando. Você que assiste ao Goiás de Norte a Sul já sabe que no projeto para a nova capital encomendado pelo Pedro Ludovico, a Atílio Corrêa Lima, foram desenhados 5 setores para Goiânia. O setor central, o norte, o sul, o leste e o oeste. A ideia, na verdade, seria implantá-los gradativamente, a começar pelo setor central, à medida que o anterior já estivesse pronto e ocupado. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Vamos então ver como foi a história da implantação e da ocupação do Setor Oeste nesta matéria que preparamos especialmente para você. Como se deu o processo de ocupação do Setor Oeste, é necessário saber um pouquinho da história da construção de Goiânia. O bairro já estava previsto no projeto original da capital, feito por Atílio Corrêa Lima. Era para ser um bairro margeado por 2 grandes parques, o Buritis, na parte leste, e o Capim-Puba, na divisa oeste do setor. Já o plano de urbanização, feito em 1938, determinou que o projeto do Setor Oeste fosse escolhido em um concurso público. Mas logo em seguida, no início da década de 40, foram os técnicos do governo do estado que fizeram o projeto do bairro, provavelmente inspirados na ideia já proposta por Atílio. O Setor Oeste teria também futuramente um traçado como o Setor Sul, né? Mas pelas dificuldades que logo aconteceram, que é um traçado mais complexo, com mais áreas verdes e praças, essa ideia não foi levada à frente. Esta foto aérea, tirada no início dos anos 50, mostra o traçado retilíneo do bairro. Revela também a total falta de estrutura. É possível ver que apenas as ruas estavam abertas. Mas apesar disso, a ocupação começou ainda na década de 50. A urbanista e professora da PUC Goiás, Ana Maria Diniz, explica que o projeto executado diminuiu sobremaneira os espaços dedicados aos 2 parques e às áreas públicas previstas inicialmente. Somente, no início dos anos 40 é que a gente vê então as aberturas das vias do Setor Oeste num traçado da configuração muito próxima do que o Atílio fez, em uma malha xadrez, porém com redução significativa das áreas verdes. Quando do Jerônimo Coimbra estar no poder, ele então faz doações de parte da área do bosque para a igreja, mais tarde, a implantação do fórum. As primeiras construções no bairro foram residenciais, já de alto padrão. A igreja e o Colégio Ateneu Dom Bosco também foram das primeiras edificações no bairro. O coronel aposentado da PM, Cristóvão Castilho, se lembra da época que tudo em volta era um grande matagal. O que eu lembro assim era o Ateneu Jockey Club, que não está muito longe de lá. Assembleia
Legislativa não existia ali, a mata estava intacta. Era o bosque mesmo, podia chamar. Era tudo ligado. No Oeste, inicialmente, o processo de ocupação foi mais rápido. Para a professora, uma hipótese que não pode ser descartada é de que havia um interesse de especuladores imobiliários de que a cidade crescesse mais nesta direção, já que o bairro fazia divisa com loteamentos particulares. É um mal de origem, não, isso não é novo, isso faz parte da implantação da cidade, de grupos, né, de pessoas que usam o espaço dessa capital, dessa nova capital, para especular. Um aspecto muito interessante do setor oeste, talvez único na história de Goiânia, é que desde o início o bairro foi ocupado por pessoas de classe média. Mesmo no começo, quando não tinha nenhuma infraestrutura, o Oeste já era um bairro elitizado. Era um bairro chique, um bairro nobre e que tinha uma peculiaridade. Era o único bairro de Goiânia com iluminação de mercúrio, né? Então ele já começou com alguma novidade. A pesquisadora Ana Maria Diniz constatou ainda que a alteração do projeto do setor oeste com a destinação de áreas verdes e áreas públicas para outros fins levou a uma situação que depois se repetiria em outros bairros da cidade. A falta de sequência na numeração das ruas. É que pelo primeiro projeto, as ruas teriam números sequenciais. Como depois surgiram outras vias em espaços que antes seriam destinados a praças, por exemplo, surgiram ruas com a mesma numeração, seguidas de letras, como 1A, 2B, 14C e assim por diante. E daqui a pouco você continua esse mergulho na história do Centro-Oeste. Porque agora é a hora de mostrar um pouquinho de outro bairro da capital, onde estivemos na semana passada. Vamos agora a um bairro um pouco mais jovem que o Centro-Oeste, o Jardim Europa, que aliás a história já está no nosso portal. E quem fala sobre esse assunto é a jornalista Sueli de Oliveira. Olá, Sueli, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Wellington? Muito bom. Sueli, as pessoas podem entrar no portal, acessar o portal e elas vão ver o bairro, né, da semana passada, e outros bairros também, né? Justamente, não só a história do Jardim Europa, como também as empresas que participaram desse programa. E não só deste programa do Jardim Europa, como vários outros, como o Wellington já havia dito. Para acessar, basta digitar www.goiasdenorteasul.com.br. Você vai conhecer a história do Jardim Europa e de vários outros bairros, as empresas que contribuem, né, Wellington, com o desenvolvimento de cada bairro. É verdade, Sueli. Aliás, o portal está se transformando no maior guia comercial de Goiás. As pessoas podem escolher restaurantes, hotéis, enfim, o que elas quiserem a nível de comércio, não só em Goiânia, como também no estado todinho, né, Isso mesmo, justamente, o interior goiano também é destaque no nosso portal. Hotéis, restaurantes, tudo isso do interior você também confere no portal. Não se esqueça, www.goiasdenorteasul.com.br. Mas agora vamos voltar a falar do Jardim Europa para conhecer melhor as empresas que participaram do programa na semana passada e que são destaque aqui do Goiás de Norte a Sul. O José Luiz do estúdio NFG, preparação física com atendimento personalizado. O Rafael e Otiniel da Target Assessoria Contábil, prestando sempre serviços de qualidade e com rapidez. A Associação Brasileira de Odontologia Seção Goiás, há mais de 60 anos, unindo esforços para o desenvolvimento da odontologia. O frigorífico Centro-Oeste, carnes vindas direto do frigorífico, atestadas pelo CIE. O Marcelo da Potência Motos, 15 anos de tradição oferecendo peças, acessórios e assistência técnica. O Marcos Silvério da WM Móveis Rústicos, há 12 anos oferecendo qualidade e bom gosto para embelezar sua casa. A Alessandra Cruvinel do Le Chef Restaurante Bar, o melhor da tradicional comida caseira goiana. O Marco Aurélio da Integral VO2 Esporte e Nutrição, o melhor em suplementos, acessórios para atividades físicas e muito mais. E agora eu trago uma mensagem especial de uma empresa que tem feito a diferença em Goiás, a Leve Forte. Acompanhe. Você que já conhece a qualidade do saco de lixo Leve Forte,
vai conhecer agora parte do processo de produção desse produto. Aqui, o nosso principal objetivo é garantir a sua satisfação, a sua segurança e de sua família com um produto que atenda às suas necessidades do dia a dia. Atenção, você que quer aumentar sua renda familiar. Preste atenção nessa mensagem. Diga sim a uma grande oportunidade. Seja uma revendedora Wendel Joias. Excelente margem de lucro. A revendedora Wendel Joias pode alcançar sua realização profissional ganhando sua independência financeira fazendo seu próprio horário. Procure uma de nossas lojas e saiba as condições especiais. São mais de 5.000 modelos, sempre acompanhando as tendências da moda atual e agradando todos os estilos de pessoa. Wendel Joias, a sua distribuidora de semijoias em Goiás, Centro e Campinas. Fone 3233-2311. E agora vamos retornar ao Setor Oeste, bairro nobre, elegante e cuja história nos ajuda a entender também todo o processo de ocupação da nossa capital. Nesta matéria nós vamos ver como foi o desenvolvimento do bairro e como está atualmente o Setor Oeste. Mesmo ocupado pela classe média, o Setor Oeste seguia sem muitas modificações substanciais, situação que não é de difícil compreensão. Num bairro sem serviços básicos, em uma cidade ainda sem muitos atrativos, a ocupação era a passos muito lentos, o que levava também a uma quase falta de compromisso do poder público em fazer melhorias. Anos e anos se passaram desde que os primeiros moradores chegaram, e o espaço público continuava quase que inalterado. Geraldo Coelho Vaz conheceu o Setor Oeste no início da década de 70. Os relatos do escritor são inacreditáveis para quem só viu o bairro nos últimos tempos. Eu atravessava, saía do bairro Popular, atravessava ali em frente o Ateneu Dom Bosco, e aquele bosque dos Buritis não existia nada. Ali existiam diversas casas, aliás, diversas árvores e muitos buritizais, muitos buritis. E a gente passava ao redor dele, por baixo, e saía aqui no Setor Oeste, que é próximo ali onde eu construí. Tudo ermo, pouquíssimas casas. A Avenida República do Líbano não existia praticamente, era só um pedacinho, que era uma única pista, não era duas pistas, que saía da Avenida Anhanguera. O também escritor Luiz de Aquino chegou a Goiânia mais ou menos nesta época. Morou por 3 anos no Setor Oeste e é outro que se lembra do bairro ainda sem asfalto, até nas principais avenidas, que não tinham os nomes atuais, assim como a Praça Tamandaré, que não passava de um grande terral. Era a Praça É. Ela servia para abrigar parques e circos no começo. E ela, no início, ela não tinha aquele corte central da Chateaubriand, não. Ela tinha que ser contornada sempre. E por falar em Praça Tamandaré, nada tão simbólico para o bairro como a praça. Segundo alguns pesquisadores, a vida dos primeiros bairros de Goiânia girava em torno de uma grande praça. No caso do Setor Oeste, a Tamandaré. Nos anos 70 e 80, o local era a coqueluche dos jovens. A Tamandaré consolida a história da música no boteco. O banquinho e o violão, sabe? Quer dizer, a MPB efervescente, Goiás começa a despontar nisso aí também. Nesse movimento surgem dezenas de músicos justamente em torno da Tamandaré. Mas Goiânia estava crescendo e, com o tempo, o bairro foi mudando suas feições. Mas as transformações foram tanto positivas quanto negativas. Como aconteceu em praticamente toda a cidade, o Setor Oeste também teve seu projeto original descaracterizado. O Parque Capimpuba, por exemplo, não chegou a ser implantado. Em seu lugar, em uma área muito menor que a prevista originalmente, foi construído o Jardim Zoológico, no espaço anexo ao Lago das Rosas, que já existia. O Lago das Rosas, aliás, é outro marco do Setor Oeste, tão importante para a história de Goiânia que a mureta e o trampolim
foram tombados pelo patrimônio histórico. Além da descaracterização do projeto, a dinâmica da cidade em crescimento foi tirando do setor oeste aquele ar de modéstia e o transformando em um respeitável bairro de uma metrópole que emergia no Cerrado. As ruas antes poeirentas se tornaram grandes vias de acesso a diversas regiões da cidade, que não parava de se expandir. E o ronco dos veículos que passaram a trafegar em ruas e avenidas cruciais de Goiânia quase consegue sufocar o canto mavioso dos diferentes pássaros que habitam o Bosque dos Buritis e o Lago das Rosas. Mas as aves parecem não ligar para a concorrência nada harmoniosa e seguem na sua sinfonia, atraindo a atenção de quem está por perto e deixando mais leve o dia a dia estressante. Este é o setor oeste de hoje, nervoso, acelerado, ligado 24 horas, uma velocidade que incomoda moradores mais antigos. Com o passar do tempo foi se tornando um pouco difícil morar no setor oeste, como todos os setores de Goiânia, né? Não tinha tantos prédios igual tem hoje, né? A cada dia está surgindo novas construções e você vai tirando espaço, né? Aquele espaço que a gente tem de lazer, aquelas vistas que a gente tinha do apartamento, você levantar de manhã cedo, apreciar a beleza, né, do setor oeste. A verticalização acelerada trouxe junto os problemas das grandes metrópoles. A efervescência cultural da Praça Tamandaré ficou apenas na memória dos boêmios e dos hoje grisalhos jovens da época. Os bares viraram empresas, instituições financeiras e o entorno da praça está se tornando um amontoado de edifícios comerciais. Um fenômeno mais recente que também teve início no setor oeste e depois se alastrou pela cidade foram as feiras chamadas especiais. As feiras da Lua no sábado na Tamandaré e do Sol no domingo na Praça do Sol trouxeram uma nova função ao espaço urbano do bairro. São atividades, né, que fazem circular não só o dinheiro, mas as pessoas, né, no sentido das trocas, né? Tanto trocas pessoais como de cultura, de comportamento. Como sempre acontece, o crescimento foi bom para alguns, ruim para outros. Mas ainda tem gente que acredita que alguns recantos do bairro são sossegados e, além disso, tem a comodidade de se ter tudo nas proximidades. É um bairro tranquilo, um bairro que a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, que uma família precisa, nós temos aqui próximo. Que é a rede bancária, são as padarias, as farmácias, aí as igrejas que nós temos aqui, o Ateneu. Que você desceu do seu apartamento, você está perto de tudo. Que nem eu falei para você no início, tem banco, supermercado, lazer. Olha, o Centro-Oeste é mesmo um bairro nobre que viveu um grande momento de verticalização e hoje passa por uma segunda etapa, com grandes obras de prédios voltados exclusivamente para empresas. Aliás, apesar de ser um bairro com alta densidade populacional por causa dos inúmeros edifícios residenciais, o Centro-Oeste abriga também muitas empresas. Não é, Sueli? É verdade, Wellington. Grandes empresas estão localizadas ali no setor oeste e tem feito a diferença no bairro. Essas empresas também estão no portal. Quero lembrar que basta acessar www.goiasdenorteasul.com.br que você vai saber maiores detalhes dessas empresas que vamos destacar a partir de agora. Foi aos 3 anos de idade que o Dr. Jaime Pereira Júnior escolheu a medicina para sua vida profissional e desde 95 ele tem realizado um importante trabalho na clínica do intestino. Nós priorizamos a coloproctologia e a gastroenterologia, porque nós temos um gastro que trabalha com a gente, e não é uma clínica que é direcionada só para o câncer, mas nós temos sempre aquela preocupação de prevenir as doenças do câncer coloretal e também nós efetuamos, ou seja, nós somos oncologistas dentro da área do aparelho digestivo, da parte de coloproctologia. Nós realizamos
o tratamento do câncer coloretal. A clínica, além do, acho que nós temos um tratamento VIP, um bom atendimento, né, da área, da parte do consultório, nós oferecemos a parte de endoscopia alta e baixa, né? E junto a isso nós temos parceiros com hospitais, com outras estruturas para fazer com que o tratamento tenha efetividade. Nós temos parceria com o CGO na parte de oncologia clínica, do tratamento da quimioterapia, radioterapia, além dos nossos parceiros dos hospitais, onde nós realizamos as nossas cirurgias. Foi o amor pela aviação que transformou Alvino Martins em um grande empreendedor. Desde a infância, ele já era apaixonado pela área. Quando chegou o momento certo, aí eu tive a oportunidade, entrei numa escola de aviação em Goiânia, que foi a Escola de Aviação Elite. Começou a continuidade, fazendo voo particulares, começava a voar em garimpo. Nesse período de garimpo, já estava trabalhando na montagem da escola. Hoje, com 30 anos, a AHV Escola de Aviação se consolidou no mercado. A instituição oferece cursos de piloto privado e comercial de avião e helicóptero e comissário de bordo. A AHV hoje é uma empresa na área de aviação reconhecida, né? Pilotos e comissários em todas as empresas aéreas do Brasil, em todos os táxis aéreos, né? em toda atividade da aviação, nós temos pessoas que passou pela AHV. Para conquistar todo esse respeito e credibilidade no mercado, a AHV conta com profissionais experientes e uma estrutura completa. Todos os instrutores teóricos e práticos foram formados aqui pela AHV Escola de Aviação, certo? Nós temos instrutores que estão há 28 anos ministrando aula. Nós temos todas as salas são climatizadas, né? Nós temos os aviões próprios e é de fundamental importância, onde você oferece conforto, né? e segurança. E por isso que a AHV é uma empresa extremamente conhecida e só traz alegria para a gente. Quem sonha em conquistar seu espaço nesse mercado, a hora é agora. No dia 15 de agosto, estaremos iniciando, fazendo a abertura do próximo curso para piloto privado, piloto comercial e comissário de bordo, certo? Então o início, as matrículas já estão abertas e o início será dia 15 de agosto e o término em novembro. Estamos aqui aguardando e será muito bem-vindo. Trabalhando com excelência na venda, revenda de imóveis e administração de aluguéis, a Solos Imóveis se diferenciou no mercado. Para garantir total satisfação de seus clientes, conta com uma equipe altamente qualificada. São profissionais graduados e pós-graduados na área. Através das parcerias com grandes construtoras, a empresa está pronta para oferecer as melhores oportunidades de negócios, pois o principal objetivo da Solos Imóveis é realizar o sonho da casa própria com agilidade, responsabilidade e qualidade. Você já conhece a fotodepilação? Este é um método que consiste na eliminação dos pelos através da luz pulsada. E o melhor, é um método unissex, indolor, duradouro e eficiente, além de ser bem acessível para o seu bolso. Na Depil, além da fotodepilação, você ainda pode aproveitar o fotorrejuvenescimento. Agende sua avaliação sem compromisso. Comida de qualidade e condições acessíveis é no Paladar Grill. São mais de 40 variedades entre pratos quentes e saladas e o melhor churrasco na brasa da região. O Paladar Grill ainda oferece peixe todos os dias. Outro diferencial é o atendimento personalizado. Há quase 20 anos no mercado, a Cristal Papelaria é pioneira no setor oeste. Ao longo desses anos, vem crescendo para oferecer o melhor aos seus clientes. Além de materiais para escritórios, escolares, livros, papelaria, presentes, artigos para decoração, dentre outros, a Cristal também inovou em serviços, através da Lan House e um atendimento personalizado.
Para quem gosta daquela deliciosa comida caseira feita no fogão caipira com pratos regionais goianos e mineiros, o lugar certo é o Fazão Grill Restaurante. Com tradição de 20 anos, a casa conquistou os paladares mais exigentes. Isso porque, além da qualidade e do ambiente aconchegante e climatizado, o cardápio é composto por 60 pratos, entre quentes, saladas, frios e o famoso churrasco na brasa. Tem ainda o buffet de massas preparadas na hora. O Fazão Grill também faz reservas para eventos e convênio com empresas. Agora você pode saborear o delicioso cardápio do Restaurante Ponto Pereira também aos sábados e feriados. O ambiente aconchegante é uma excelente opção para um almoço familiar. Se o assunto é comer bem, vá ao Restaurante Ponto Pereira, no setor Aeroporto ou no Ponto 14, no Jardim América. E agora eu vou falar de outra parceira do programa, a Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa possui um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviço de apoio jurídico. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. E esta edição do Goiás de Norte a Sul chegou ao final. Esperamos mais uma vez termos cumprido o nosso papel de mostrar um pouquinho da história da nossa capital, através das origens dos bairros de Goiânia. E a história do Centro-Oeste com certeza contribuiu e muito para a compreensão da história de Goiânia. E se você quiser rever esta ou outra edição do Goiás de Norte a Sul, basta acessar o nosso portal, que é www.goiasdenorteasul.com.br, que você vai poder conferir, além destas histórias, todas as dicas de bons negócios. Afinal, o portal, aliás, está se transformando no maior guia comercial do nosso estado. Não se esqueça, acesse www.goiasdenorteasul.com.br, que você vai conferir ainda mais matérias especiais, contos, artigos e muito mais, ok? Acesse e confira. Bom, e semana que vem tem mais. O programa desta vez destaca a famosa Campininha das Flores. Eu espero você, um grande abraço e até lá. Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo você encontra nos melhores supermercados de Goiás. Wendel Joias, seja uma de nossas revendedoras. Profissionais qualificados, moderna infraestrutura, atendimento psicológico, balé, futsal e várias outras atividades. E ainda período integral. Tudo o que o seu filho precisa para ter uma educação de qualidade. E isso você encontra no Colégio Antares. 27 anos oferecendo da educação infantil ao ensino médio. Garanta o futuro de seu filho, onde a evolução está em primeiro lugar. Colégio Antares.